No dia 28 de setembro de 2024, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, teve um encontro significativo com Karamoko Traoré, o ministro das Relações Exteriores de Burkina Faso. Esse encontro ocorreu em meio a uma semana de debates intensos e discursos apaixonados na Assembleia da ONU. 2 dias depois, Traoré subiu ao púlpito da ONU no último dia da semana de alto nível da Assembleia, em 30 de setembro, para proferir um discurso contundente que deixaria marcas profundas nas discussões internacionais. A sua fala crítica e repleta de acusações ecoou nas paredes da Assembleia, fazendo com que líderes globais e delegados de todas as partes do mundo prestassem atenção. Traoré começou seu discurso com uma forte crítica à Organização das Nações Unidas, acusando-a de ser impotente diante das crescentes ameaças globais à paz e à segurança. Abre aspas. As Nações Unidas, que deveriam ser o guardião da paz mundial, falharam, declarou ele em um tom firme, atraindo a atenção de todos. Ele descreveu a ONU como uma instituição incapaz de lidar com os desafios globais, principalmente no contexto das guerras civis, dos conflitos regionais e da ascensão do terrorismo. Para ele, as potências mundiais que se veem como mestres do mundo estão distantes da realidade dos países em desenvolvimento, como Burkina Faso, que enfrenta há anos uma guerra devastadora contra os jihadistas. Um dos pontos mais explosivos do discurso de Traoré foi sua acusação direta ao governo da Ucrânia. Ele acusou a Ucrânia de envolvimento em ações que ele descreveu como terroristas contra o Mali, um país vizinho de Burkina Faso. A referência foi os relatos de que a Ucrânia teria fornecido apoio a rebeldes tuargues no Mali, que em julho de 2024 foram responsáveis por um ataque brutal que resultou na morte de dezenas de soldados, incluindo membros do controverso grupo militar russo Wagner. Esse ataque foi amplamente divulgado pela imprensa internacional. E Traoré fez questão de destacar que Burkina Faso, junto com Mali e Níger, enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU exigindo uma resposta. No entanto, até o momento, o Conselho de Segurança não havia se manifestado sobre o assunto, o que, segundo Traoré, evidencia o fracasso da organização em tratar de questões críticas para a segurança de países africanos. Com uma crítica velada, mas incisiva ao passado colonial de Burkina Faso e ao papel da França na região. A antiga potência colonial manteve presença militar no país por muitos anos, com pretexto de ajudar no combate aos jihadistas que assolam a região do Sahel. Entretanto, em fevereiro de 2023, Burkina Faso expulsou as tropas francesas do seu território, marcando um rompimento definitivo com o passado colonial. Traoré afirmou que essa expulsão foi uma afirmação de soberania por parte do povo de Burkina Faso, que decidiu se libertar da subjugação histórica e trilhar seu próprio caminho. Segundo ele, o país tem alcançado sucessos significativos na luta contra o terrorismo, mas esses grupos são instrumentalizados e financiados por potências neocolonialistas, insinuando que algumas nações ocidentais continuam a influenciar negativamente a região. A guerra contra os jihadistas em Burkina Faso tem sido brutal desde 2015. Milhares de pessoas foram mortas e milhões foram deslocadas. O país enfrenta uma luta existencial contra grupos afiliados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, que se estabeleceram nas vastas regiões do Sahel. A insurgência jihadista forçou o governo a mobilizar uma resposta militar robusta, mas essa resposta veio acompanhada de denúncias graves de violações de direitos humanos. 2 golpes militares consecutivos em 2022 e 2023 mergulharam o país em uma instabilidade ainda maior.
O governo militar, que atualmente controla Burkina Faso, tem sido acusado de abusos generalizados, incluindo o uso de força excessiva contra civis, sequestro de jornalistas e a repressão de críticos do regime. Traoré, em sua fala, rejeitou categoricamente essas acusações, afirmando que elas fazem parte de uma campanha internacional de difamação contra as Forças Armadas de Burkina Faso. Abre aspas, estamos sendo acusados de violar direitos humanos sem que a menor evidência seja apresentada, declarou ele em veemência. Ele argumentou que essas acusações são parte de uma propaganda maliciosa destinada a enfraquecer a moral das forças patrióticas de Burkina Faso e a sabotar a sua luta legítima contra o terrorismo. Para Traoré, a comunidade internacional, especialmente os críticos ocidentais, ainda não compreendeu o desejo de Burkina Faso de se libertar do paternalismo e da tutela conscindente. Ele ressaltou que, apesar das críticas, as tropas de Burkina Faso continuam a desempenhar um papel importante nas missões de paz da ONU, o que, segundo ele, prova seu profissionalismo e conduta exemplar. Em seu discurso, Traoré também enalteceu a Aliança dos Estados Unidos do Sahel, uma confederação recém-formada entre Burkina Faso, Mali e Níger, 3 países do Sahel governados por regimes militares. Essa aliança, segundo Traoré, é um símbolo de renovação e esperança para a região. Os 3 países expulsaram as tropas francesas de seus territórios e agora buscam soluções regionais para combater o terror. Traoré destacou que Burkina Faso e Mali têm trabalho em estreita colaboração com milícias russas, incluindo o controverso grupo Wagner, para eliminar os jihadistas de seus territórios. Apesar das controvérsias em torno dessa parceria com a Rússia, ele afirmou que a aliança está determinada a alcançar a estabilidade na região, sem depender de potências ocidentais. Uma das críticas mais severas de Traoré foi direcionada ao Conselho de Segurança da ONU, que ele acusou de ser um órgão dominado por poucos países, em sua maioria potências ocidentais, e de ignorar as preocupações dos países africanos. Ele pediu uma reforma urgente do Conselho de Segurança, defendendo que a África tenha uma representação plena e justa no órgão. Segundo ele, essa reforma é necessária para corrigir uma injustiça histórica cometida contra o continente africano. Abre aspas, é hora de o continente africano participar plenamente do Conselho de Segurança da ONU, disse ele, referindo-se ao acordo de consenso africano que há anos pede por essa mudança. Traoré concluiu seu discurso com uma mensagem de esperança e determinação. Ele afirmou que o Sahel está vivendo uma renovação com a formação da aliança entre os países do Sahel e que Burkina Faso está comprometido em trabalhar com parceiros sinceros para combater o terrorismo e trazer a paz e segurança à região. Suas últimas palavras, carregadas de emoção, ecoaram pelo salão da Assembleia Geral. Que Deus abençoe Burkina Faso, que Deus abençoe a Confederação da Aliança entre os países do Sahel, que Deus abençoe a África, a pátria ou a morte. Prevaleceremos. Fecha aspas. Esse discurso poderoso de Karamoukou Traoré foi uma defesa intransigente de soberania de Burkina Faso e uma crítica feroz ao que ele vê como hipocrisia e paternalismo das potências ocidentais, ao destacar os sucessos de Burkina Faso e a importância da aliança dos estados do Sahel. Traoré procurou reposicionar seu país e seus aliados como protagonistas na luta contra o terrorismo e na defesa de sua independência, reafirmando o compromisso de Burkina Faso com um futuro mais justo e seguro, apesar dos desafios ainda à frente. Esse foi o discurso que estremeceu a Organização das Nações Unidas. Coloque nos comentários a sua opinião. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.